Vou convidar para a roda nosso entrevistado especial de hoje, que é o Regis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Secretário, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. O senhor cuida de um programa que talvez seja a alma, ou uma delas, né? Porque tem a PEC 6x1 também, do governo Lula, desse último ano do terceiro mandato, né, que é o Desenrola 2, um programa de renegociação das dívidas. Eu quero até começar dizendo, porque tem um capítulo dessa pesquisa Quest, o senhor deve ter acompanhado, que eu citei os números agora, que trata justamente do Desenrola. E ele pergunta o seguinte: você diria que tem muitas poucas ou nenhuma dívida? 46% dos brasileiros, curiosamente, respondem que tem poucas dívidas, 30% não tem e 23%, quase um quarto da população, dizem que tem muitas dúvidas. E aí tem uma aqui, deixa eu ver se eu consigo alcançar. Eu queria chegar no novo Desenrola, que muita gente fala, está aqui, tem muita coisa, encontro do Flávio Bolsonaro com o Trump, sobre... Poxa vida, eu vou voltar aqui, já eu vou voltar a essa tela enquanto o senhor responde a primeira pergunta sobre como eles encaram o programa Desenrola e se fez diferença na vida dele. Aqui, você já tinha ouvido falar no Desenrola 2? 61% dizem que sim e 39% que não. É um programa conhecido por 6 em cada 10 brasileiros. Na sua opinião, o novo Desenrola 2 é uma boa ou uma má ideia? 50% dizem que é uma boa ideia. 25% dizem que é uma má ideia. E o Desenrola 2 beneficiou você ou sua família? É isso que eu achei mais curiosa, essa resposta. Apenas 10% dizem que sim e 88% dizem que não. Então, agora sim, secretário, quero passar para o senhor fazer uma abertura e nos dizer onde estamos desse programa, em termos de adesão, de quantas pessoas já refinanciaram sua dívida, lembrando que é para pessoas que ganham até 5 salários mínimos por mês, com uma taxa de juros bem mais baixa, no máximo o teto é 1,99%, sendo que você pode ter um desconto de até 90% da dívida, dívidas atrasadas há mais de 3 meses. É um programa importante para uma parcela da população. Bem-vindo, secretário. Olá, bom dia, Amanda, bom dia a todas e todos que nos veem e nos ouvem. Para a gente, esse programa, de fato, é um programa bastante relevante por conta do nosso diagnóstico, né? O que nós chegamos a essa conclusão, olhando a economia, é de que nós tínhamos índices bastante positivos para as pessoas, então de empregabilidade, de aumento da renda, de inclusão financeira, mas ao mesmo tempo nós vimos do outro lado que essas pessoas vinham pressionadas. Elas tinham a sua receita não dando conta de pagar essas dívidas, né? O que a gente tem repetido reiteradamente é uma sociedade que está economicamente estável, uma sociedade produtiva, ela sempre vai ter um nível de endividamento e isso não necessariamente é um problema. Por outro lado, quando esse endividamento passa a ter um comprometimento da renda excessivo, ou seja, que a pessoa não consegue fazer com que as suas parcelas caibam no seu orçamento mensal, aí sim nós temos um problema. Então, o Desenrola, ele visa atacar exatamente essas pessoas, ou seja, como você bem colocou, pessoas de baixa renda, ou pelo menos até 5 salários mínimos, pessoas que ganham aí R$8.100 por mês, que tenham dívidas e dívidas caras, isso é importante, né? Dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal sem garantia, e que não estão conseguindo pagar, portanto, estão atrasadas aí há mais de 3 meses e dívidas de até 2 anos. O que então foi feito? Um programa para que essas pessoas possam ganhar descontos, ou seja, trazer o valor nominal dessa dívida para menor, para que ela possa quitar, né? O desejável é isso, ou, caso ela não consiga quitar, que ela faça um parcelamento com um fundo garantidor que possibilite que o credor dê o seu crédito aí na casa de 1,99 de juros por mês. Ou seja, você achata essa dívida com desconto, dá um impulso para que a pessoa quite, caso ela não quite, ela pode parcelar. O que nós vemos até agora, o programa acabou de completar 1 mês de funcionamento, nós vemos adesão, nós vemos pessoas indo até as instituições, querendo entender quais são as características, o que ela precisaria.
E então, o simples fato de ter esse interesse, de ter essa compreensão, nos parece positivo. Porque eu acho importante a gente lembrar que o programa também tem uma intenção de informar essas pessoas sobre a atividade financeira. Nós tivemos aqui nos últimos 10 anos um processo de inclusão financeira significativo, isso se intensificou por conta das chamadas fintechs, ou seja, das novas instituições entrantes que passaram a ofertar crédito, passaram a ofertar contas de pagamento. Essas pessoas, no entanto, uma parcela delas não tinha familiaridade com essa relação com o sistema financeiro. Então, o programa também tem essa intenção de fazer com que as pessoas reflitam sobre o crédito, reflitam sobre o que significa juros, o que significa esse parcelamento, que façam as contas para que isso caiba no seu orçamento. Então, o conjunto de elementos, as pessoas saberem que existem, estão buscando compreensão e estão começando a aderir de uma forma intensa a partir de agora, nos parece que é um resultado bastante positivo do nosso novo desenrola. Agora, secretário, duas perguntas que me vêm rapidamente à mente. Primeiro, a segunda fase desse desenrola, e até o ministro Durigami disse isso em entrevista na semana passada, seria para os adimplentes, pessoas que têm dívidas caras, mas não estão com essas dívidas em atraso. E ele disse que isso seria anunciado em breve. Como é que está esse planejamento, principalmente tendo em vista que também numa outra entrevista da Febraban, há cerca de 2 semanas aqui, do Isaac Sidney, presidente da Febraban, aqui mesmo no Mercado Aberto, ele disse claramente que para as instituições financeiras isso não é interessante, seria até temerário e poderia passar um recado de aumento de inadimplência, né, de que isso é possível. Como é que o senhor responde essa questão? E vocês estão firmes? Quando deve vir esse anúncio dos adimplentes? Qual será o modelo? O que o senhor pode nos adiantar? Aqui nós estamos firmes na ideia de que a política pública precisa avançar também para pessoas que foram adimplentes, que estão adimplentes. E eu explico por quê. Se a gente olhar, os públicos de programas relacionados a crédito que nós tivemos, nós temos, obviamente, uma especial atenção para pessoas de baixa renda, sobretudo, e nós temos uma especial atenção para pessoas com alto grau de endividamento que não estão conseguindo pagar essas dívidas. No entanto, o que eu acho que é importante, enquanto política pública formulada, pensarmos. Há pessoas que, ainda que estejam com esse nível de endividamento relativamente alto, estão se esforçando para fazer com que as parcelas caibam no seu orçamento. Pessoas também que estão com créditos caros, pagando juros altos. Então, para essa pessoa que está adimplente, que está pagando os juros, que está pagando o principal, a política pública visa dar um recado aqui muito frontal em dizer: ser adimplente é importante. Ser adimplente é algo que vai funcionar positivamente também para você. Então, qual que é a ideia dessa nova fatia da política pública que lançaremos em breve? A ideia é que tenhamos uma política que atinja pessoas, e aqui, sobretudo, informais, que estão com dívidas, mas estão adimplentes. E aqui eu me permito discordar um pouco do presidente da Febraban, no sentido de dizer, é um incentivo à adimplência, é um incentivo a permanecer com uma relação saudável com o sistema financeiro. Qual que é o nosso diagnóstico nesse ponto? Também aqui, por diversos motivos, inclusive pela taxa básica de juros, as pessoas que tomaram esse crédito a juros muito altos e que estão pagando, elas precisam também receber um alívio neste momento, sobretudo incentivando-as a permanecer adimplentes. Se elas estão aí, para usar o jargão popular, com a água no nariz, o que nós queremos é conseguir dar esse respiro para que elas continuem participando do sistema financeiro, tendo acesso a crédito, com uma parcela menor, com uma parcela que caiba no seu orçamento sem que ela se sinta tão pressionada. Então nós estamos, sim, desenhando, ainda estamos na prancheta por conta dos detalhes. Nós entendemos, em certa medida, o credor que preferiria continuar recebendo os juros altos de uma pessoa adimplente, mas, por outro lado, se nós temos uma política pública que pode aqui dar esse respiro, dar essa possibilidade de um achatamento da taxa de juros praticada para essas pessoas que estão se esforçando a pagar, a permanecer adimplente, a política pública me parece bastante no sentido certo. Secretário,
Isso é muito interessante, só para a gente ser sucinto, temos só 3 minutos. Primeiro, quando o senhor fala em desenhando ainda na prancheta, como esse programa para adimplentes, porque o senhor falou em parcela menor, isso, como é que vai reduzir essa parcela? É dar um desconto? Qual é o modelo? É baixar a taxa de juros que essa pessoa paga? Por onde vocês estão caminhando? Me ajuda a navegar aí na mente de vocês. Perdão se eu falo muito, Amanda, eu me entusiasmo. Imagina, eu acho ótimo. É bastante simples. Eu acho ótimo, eu queria uma hora de programa. O programa desenhado é bastante simples. Ele segue, em larga medida, o modelo do Novo Desenrola para inadimplentes. Ou seja, um fundo garantidor que permita às pessoas terem uma dívida com juros mais baixos. Então, sim, a ideia é haver um fundo garantidor que dê garantia para essas operações, permitindo que, uma vez utilizado o fundo garantidor, a taxa tenha um teto a ser praticado pela instituição credora. Então, o modelo de fundo é esse. Obviamente, aqui os ajustes finos estão sendo feitos e em breve serão divulgados no detalhe para vocês. Agora, secretário, mas tem que ser uma taxa de juros acima de 1,99 por mês, como é para os inadimplentes, ou seria algo na mesma linha? Aqui, essa é uma das questões que está sendo discutida, né? A nossa ideia, como a gente está falando, quando pega um universo, por exemplo, de crédito pessoal não garantido, nós temos uma média de taxa mensal na casa praticamente de 7% ao mês. Então, aqui há uma distância bastante grande entre aquele 1,99 praticado no Novo Desenrola, dessa taxa praticada por crédito pessoal não garantido. Então, a ideia é a gente acertar aqui no cálculo para fazer com que o programa tenha adesão, o programa tenha interesse econômico, mas, por outro lado, atinja, de fato, as pessoas que estão precisando. Então, o que nós queremos é achatar, o desejável seria o quanto menos, melhor, mas a gente tem que acertar esse número, sendo que sempre será um teto, né? A pessoa poderá negociar com essas melhores condições uma taxa menor. O que se impõe aqui é sempre um teto e não um valor cravado. E outra coisa, secretário, sobre o público, o senhor falou que são informais. O senhor pode dar mais detalhes? Porque para inadimplentes é gente que ganha até 5 salários mínimos, né, com dívidas, enfim, tem outros parâmetros. E esse para adimplentes, quais serão os parâmetros? Aqui é um outro cuidado que nós estamos tomando de complementação de políticas públicas, né? Se a gente pensar aqui, então vamos nos casos dos consignados, né? Nós temos o consignado para o beneficiário do INSS, nós temos o consignado para o servidor público, nós temos o consignado do trabalhador, né? O crédito trabalhador. Essas políticas, que dão taxas de juros bem mais baixas do que as praticadas no mercado normalmente, são acessíveis para quem? Para o aposentado e pensionista, para o servidor público e para o seletista. O que nos parece? Nos parece que tem um grupo de pessoas aqui, que são pessoas com atividade econômica, pessoas que têm acesso ao crédito, mas justamente por não ter aí uma modalidade específica de crédito para chamar de sua, por assim dizer, ela acaba não conseguindo acessar esses créditos mais baratos. Então, a escolha da política pública pelos informais é para tentar complementar essa cadeia de pessoas, né? Então, desde pessoas que já têm acesso a outras modalidades de crédito mais baratas, nós ficamos com um grupo de fora. Então, é o grupo que teve acesso ao crédito, está pagando, mas não consegue acessar um crédito mais barato e não aderiu ao Novo Desenrola porque estava adimplente. Então, o informal que nós estamos mirando é justamente isso. Pessoas que têm atividade econômica, que têm remuneração, mas que não têm um vínculo formal para poder ter acesso, por exemplo, aos consignados. E quando deve sair, secretário, só para a gente completar? Eu imagino que entre essa e a próxima semana devemos ter um anúncio formal do projeto. Excelente, tá ótimo. Muito obrigada, secretário. Olha, juro que eu gostaria de continuar conversando com você, mas tem programa de esporte, de Copa, senão, olha, vão acabar comigo. O pessoal agora já quer entrar totalmente no clima de Copa do Mundo. Vamos ver se a gente é pé quente, hein, secretário? Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre, bom trabalho, boa sorte, até breve. Obrigado, Amanda. Obrigado ao Mercado Aberto. Até uma próxima. Até.